Fala aí, pessoal, beleza? Vamos começar esse vídeo agora falando de semelhança de sólidos, entendendo o que nós vamos tratar nesse vídeo. Sólidos geométricos, a gente sabe que são figuras geométricas tridimensionais. Quando que esses sólidos serão semelhantes? Quando eles tiverem exatamente a mesma forma, porém com tamanhos diferentes. Ok? Então, semelhança entre sólidos são dois sólidos parecidos de mesma forma, só que de tamanhos diferentes. Exemplo, olha para esses dois cilindros. São dois cilindros, têm a mesma forma, só que tamanhos diferentes. Agora, para eu dizer realmente que eles são semelhantes, para garantir que eles tenham a mesma forma, que um não é mais gordinho que o outro, eu tenho que garantir a proporcionalidade das medidas. Então, se a razão entre as alturas for igual à razão entre os raios, aí esses caras são proporcionais, esses segmentos, sendo assim, os sólidos são semelhantes. Ok? Se eu pegar duas pirâmides de base quadrada aí, certinho? Então, se eu pegar a razão entre as alturas e ela for igual à razão entre os lados da base, essas pirâmides serão semelhantes, porque elas vão ter a mesma forma, só que tamanhos diferentes. O que dá a forma é a proporcionalidade das medidas lineares, ok? Claro que tem figura que não vai ter jeito. Se elas são do mesmo tipo, elas já vão ser semelhantes, tipo a esfera. A esfera só tem um raio. Então, óbvio que duas esferas vão ser sempre semelhantes. A mesma coisa o cubo, que todas as arestas são iguais. Dois cubos sempre serão semelhantes. Ok? Conseguiram entender isso? Então, quando são figuras que têm mais de uma medida para você comparar, você tem que fazer a razão. No caso da esfera e do cubo, que não precisa, só tem uma única medida toda igual, você já pode garantir que elas são semelhantes direto. Certo? A gente já fez um vídeo falando sobre a relação de semelhança nas figuras planas. Vai subir o link aí, onde eu falo que se eu pegar a razão da medida linear, no caso, lado sobre lado, altura sobre altura, raio sobre raio, e elevar ao quadrado, eu vou ter a razão entre as áreas. Só que agora a gente está falando de tridimensional, sólido geométrico. Então a gente vai falar de volume. Então, se eu pegar a razão das medidas lineares e elevar ao cubo, eu vou ter a razão entre os volumes. O que isso significa? Que se a minha razão entre as medidas lineares é um k, a razão entre as áreas vai ser k ao quadrado e a razão entre os volumes vai ser k ao cubo. O que isso significa, Antônio? Pensa numa esfera. Você pegou a razão, imagina que esse desenho tá bom, tá? A razão entre os raios dobrou. Rzão é 2 vezes Rzinho. O que vai acontecer com a área? A área do grande, a razão entre os lados não é 2? Então, a área do grande vai ser 2 ao quadrado, 4 vezes a área do pequeno. Porque você pegou a razão, que era 2, e elevou ao quadrado. E o volume? O volume do grande vai ser 8 vezes o volume do pequeno. Porque você pegou esse 2 e elevou ao cubo. Razão ao cubo. Beleza? Então tem que prestar atenção nisso daí. Agora a gente vai fazer 2 exercícios que falam sobre isso e depois você vai poder pegar a lista lá no site para realizar os exercícios que estão lá. Ok? Vamos lá então. Primeira, caiu na Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante. Olha aí. Duas caixas cúbicas e retangulares perfeitas têm 6 faces de quadrados perfeitos.
Se é cubo, as faces já são quadrados, então está tudo certo. As faces da primeira caixa têm 3 metros quadrados de área. Olha aí. Então, ó, se as duas caixas são cúbicas, eu já nem preciso pensar. Essas caixas são semelhantes. A primeira tem 3 metros quadrados de área e a segunda, 9 metros quadrados de área. Então, ele está me dando as áreas e quer a razão entre os volumes, certo? Entre o volume da primeira e da segunda. Então, razão entre as áreas vai ser o nosso K ao quadrado. Porque a área, lembra, metro quadrado, centímetro quadrado, então K ao quadrado. Razão entre as áreas. Ele quer a primeira, que no caso tem 3 metros, sobre a segunda, que tem 9 metros. Então, 3 sobre 9 é K ao quadrado. Simplificando esse 3 com 9 aí, por 3 vai dar 1/3. E esse quadrado vai passar para o outro lado como raiz quadrada. Então, o K é a raiz quadrada de 1/3. Vou usar aqui uma propriedade de potência, que eu não fiz vídeo sobre isso. Você vai procurar no YouTube vídeos que falem sobre propriedades de potência. Mas o que a gente sabe aqui? Toda fração, 1 sobre valor, vai ser esse denominador elevado a menos 1. Então, aqui, dentro da raiz, eu tenho, no caso, raiz de 3 elevado a menos 1. E é raiz quadrada. Toda raiz é uma potência de expoente fracionário, onde o numerador é o próprio expoente e o denominador é o índice da raiz. Então, sabendo isso, eu tenho que o meu K vai ser 3 elevado a menos 1 sobre 2. Beleza? Tenta voltar se você não entendeu, ou então procura um vídeo que explique melhor a propriedade de potência. Mas o nosso K aí, no caso, é 3 elevado a menos 1 sobre 2. Só que ele quer a razão entre os volumes, e a razão entre os volumes é o K ao cubo. Então, a razão entre os volumes vai ser 3 elevado a menos meio ao cubo. Potência de potência, você vai multiplicar um expoente pelo outro. Então, vai ficar 3 elevado a menos 3 sobre 2. Resposta certa, letra C. De caramba, que questão fácil. Ok? Questões de nível militar são realmente mais trabalhosas e requerem um pouco mais de aritmética. Mas é importante você ter esse conteúdo, porque isso cai no Enem também, tá? Você vai ver que tem questões na lista do Enem. Agora, uma questão de outra faculdade de medicina. Também é um vestibular um pouco mais difícil do que os normais. Em uma palestra, um cientista ilustrou comparativamente o tamanho dos planetas do Sistema Solar com auxílio da foto a seguir. No entanto, o cientista disse que essa foto dificulta a percepção correta da diferença de tamanho entre os planetas. Para ilustrar o que dizia, ele pediu para a plateia considerar que todos os planetas são esféricos e que o tamanho do raio do planeta Júpiter, raio de Júpiter, é 11 vezes o raio da Terra. Ok? Em seguida, lançou a seguinte pergunta. Se associarmos o planeta Terra a uma bola de futebol, o planeta Júpiter deverá ser associado aproximadamente a quantas dessas bolas? Qual a resposta correta para a pergunta do palestrante? Vamos pensar? Quando ele fala para a gente que o raio de Júpiter é 11 vezes o raio da Terra, ele está dizendo que a razão entre o raio de Júpiter e o raio da Terra é 11. Vamos escrever isso já já. E o que ele quer é, se é uma bola de futebol, a Terra, quantas bolas de futebol será Júpiter? Ou seja, o volume da Terra é 1, e ele quer saber quantos volumes da Terra cabem no volume de Júpiter. Ou seja, ele quer a razão entre os volumes. Ele quer a razão entre os volumes, que eu sei.
que é a razão entre os raios ao cubo. Só que a razão entre os raios de Júpiter e da Terra não é 11? Não foi isso que está escrito aí? Então, a razão entre os volumes vai ser 11 ao cubo, que no caso é 11 vezes 11 vezes 11, 1331. Resposta certa, letra E de extremamente fácil. Ok? Espero que vocês tenham entendido essa questão de sólidos semelhantes. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, que assim que eu puder, eu tiro a sua dúvida, ok? Beleza, pessoal? Bons estudos. Tchau, tchau.